mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje nesse vídeo eu quero contar um pouquinho desse testemunho, uma porta que Deus me abriu agora em dezembro, né, no comecinho do ano. Mas eu quero falar para você que está aí do outro lado, que também está passando por dificuldades, que às vezes olha e não vê saída, fica desesperado, e isso é muito comum e muito normal, tá? Mesmo nós, servos do Senhor, às vezes acontece isso, nós abatemos, né, o nosso coração. Quero falar para você, não dá muito ênfase, tá, aos barulhos externos. Está chovendo aqui fora, tem uma gatinha, uma nova gatinha aqui, que faz parte da família. Depois eu vou pegar e vou mostrar ela para vocês. Ela tá brincando aqui, comendo, fazendo barulhinho. Ela é um bebê, então ela é bem espoletinha, sabe? Então vamos lá, ignore esses barulhos externos e eu vou aqui trazer esse testemunho para você, para que você seja edificado, para que a sua fé aumente, tá? O que a palavra diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir palavra, ouvir testemunho, ouvir louvores. Nós temos que estar ligado, conectado com Deus em todos os momentos, tá? Principalmente nos momentos difíceis e também nos momentos bons, é óbvio, né? Mas às vezes nós estamos assim, abatido, preocupado, com dívidas, isso tira a nossa paz, né? A gente fica preocupado com a situação, faltando alguma coisa dentro da sua casa, dentro do seu lar, principalmente quando falta para os nossos filhos. Então isso sim abate as nossas almas. E nesse momento, nesse processo, muitas vezes nós queremos se excluir, né? Nós queremos ficar num quarto escuro, nós começamos a pensar em tudo que está acontecendo, no lado ruim que está acontecendo, e começamos a nos alimentar de coisas que não vai edificar nossas vidas. Muitas vezes sentamos num sofá e começamos a ver os telejornais, e só desgraça, e só situações difíceis. Aí vai conversar com alguém que também não está bem e começa a falar do problema do país, da crise do país, de quem está governando o país, do que está passando, e você vai se enchendo dessas coisas, e quando você vê, você está no fundo do poço. Então nós temos que tomar atitudes também que vão trazer benefício para nossas vidas. Nós temos Davi falando com a sua alma: alma, por que te abates? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ou seja, ele não permitia que aquele abatimento da sua alma o destruísse. Então ele se posicionava falando com a alma dele: por que te abates dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, trazendo para ele esperança, aumentando a fé, né, no coração dele. Então é isso que nós devemos fazer, tá? Eu sei que você está fazendo isso, você está aqui ouvindo essa palavra, você está ouvindo aqui esse testemunho, você está buscando se encher disso. Mas não permita que essas coisas contaminem o seu coração. Não dê ouvido a essas coisas, sabe? Não fica aí procurando, não fique perdendo o seu tempo com coisas que não te edifiquem. Leia a palavra. Hoje pela manhã, hoje é terça-feira, dia 9. É um dia assim, aqui onde eu moro é São Paulo, tá? Tá um céu nublado, tá chovendo lá fora. Aqui dentro de casa tá bem gostosinho, bem quentinho, né? Ó o barulhinho, tá brincando, tá, gatinha? Deixa eu pegar ela pra vocês verem, espera aí. Olha, gente. Olha, gente, como ela é linda. Olha, gente. E aqui nela, tá vendo? Forma um coração. Às vezes ela deita e forma um coração certinho. Vou ver se eu coloco a foto dela pra você ver. Ela é uma mendiguinha, sabia, gente? Ela também tem um testemunho. É? Olha lá pra ela. Conta o seu testemunho antes de eu contar o meu. Olha lá pras meninas. Então, ela tava debaixo de uma ponte. Olha como tá agora, limpinha, bonitinha dentro de casa. Esses dias eu tava falando com meu filho sobre isso. Ó, vou mudar até o foco aqui pra falar um pouquinho sobre ela. Deixa eu me arrumar aqui. Então, o que acontece? Essa gatinha, há 3 semanas atrás, meu filho passava ali, me veio isso, eu vou trazer pra vocês, tá, gente? Passava aqui numa ponte, perto de onde a gente moramos aqui, ele tava indo pra casa da namorada, né? E ele viu essa gatinha lá, filhote, já tinha 3 semanas, ele tinha comentado comigo. Pra quem não sabe, nós aqui amamos gato, tá? Agora temos 4. 2 gatos meus, né, que nós temos pra cá. Tem um gatinho que era aqui dessa casa, quando a gente alugamos, né? A dona falou pra gente ficar com eles. Eu falei, não, pode deixar aí que a gente ama o gato, né? Que onde ela foi morar não dava pra levar o gatinho, que é um apartamento, né? E ela trabalha, ela não ia ter tempo de cuidar. Então ficou aqui esse gatinho, então nós temos hoje 4 gatinhos. Mas voltando pra essa gatinha aí, nós chamamos ela de mendiguinha, de coraçãozinho, ainda não sabemos qual vai ser o nome, né? Mas ela foi encontrada ali, meu filho passava e viu aquele filhotinho ali. E como nós temos muitos gatos, ele deixou, né? Foi embora e tal. E assim foi 3 dias. Quando foi agora domingo passado, mas estava um frio, ele estava indo para casa da namorada e viu a gatinha lá, já estava maior, né? Esse tamanho que eu estou mostrando para vocês, deve ter em torno de uns 7 meses. Inclusive nós vamos até fazer a castração dela aí mês que vem. E aí
ele passou e viu. Tinha um senhor também, com dó da gatinha, deu uma coxinha para ela, porque a gatinha estava miando muito, estava com fome. E algumas pessoas daquele local ficavam colocando ração, colocando água, mas não era todo dia, né? Alguém ali às vezes lembrava dela e colocava. É uma praça em céu aberto, com carros, com pista de carro para todo lado. Nós não sabemos como ela não foi atropelada. Ela ficou só naquela ilhinha ali, naquela pracinha. E o que aconteceu? Que meu filho passou, viu, naquele tempo de frio, ficou, sabe? Já mandou mensagem no nosso grupo aqui da família, falando: ai mãe, tem um gatinho aqui, eu tô com dó, não sei o quê. E eu: ai meu Deus, já tem tanto gato, meu filho, traz ela, né? Aí depois: não traz, porque já temos muito gato. Aí ele foi embora por causa da namorada. E aí nós ficamos pensando, começamos a comentar, eu, minha filha e ele, que somos loucos por animais, né? Ah não, traz sim, tadinha, no meio da rua lá, né, nesse frio. Aí ele com a namorada foi até lá o local, procurou a gatinha, não estava encontrando. Antes de ir embora, encontrou ela debaixo de uma árvore, acolhidinha lá naquele frio, e trouxe para casa. Na verdade, ele levou para casa da namorada, e eles deram banho na gatinha, compraram remedinho, compraram comida, né, e trouxe para minha casa. E agora ela se adaptou bem, ela é muito carinhosa, né, e ela fica deitadinha assim no sofá, deita na minha cama, muito carinhosa. E aí eu tava olhando para ela e falei isso com meu filho, né, eu falei: olha, se Deus cuida dos animais, porque a palavra diz isso. Eu cuido dos lírios do campo, eu cuido dos pássaros. Cuida dos animais e não vai cuidar de nós, que somos a criatura dele, que ele fez nós como imagem e semelhança dele, não é verdade? Então, olhando para aquela gatinha, eu falei pro meu filho: olha como Deus mudou a vida da gatinha. Num dia ela estava lá debaixo de uma ponte, né, sofrendo ali aquela situação, com fome, com frio, e hoje está aqui acolhida dentro de um lar, recebendo carinho, recebendo amor. Deus olhou para essa gatinha, fez meu filho encontrar ela ali e tocar no coração dele, né? Sentir amor por aquele animal. E a palavra fala sobre isso também, tá? Aqueles que amam os animais, que cuidam dos animais, Deus prospera, Deus cuida também. Então isso é muito louvável, né? Mas nós sempre temos que estar tirando um ensinamento. Então eu olhei aquilo e falei: poxa, se Deus fez isso com a gatinha, não vai fazer comigo, que sou sua filha, que sou tua serva? Se Deus fez isso com um animal, não vai fazer com você, que é filho dele, que é filha dele? Deus contempla o seu coração, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe o que você está passando. Então não pense que você está sozinho. Não pense que Deus não tem ouvido as suas orações. Ele vai mudar a sua história. Mas dependemos sim de algumas coisas para nós fazermos, porque Deus só faz o impossível. O possível é nós que fazemos. Então, voltando aqui agora ao meu testemunho, então, como eu disse, muitas vezes isso abate o nosso coração, né? Então Davi usa essa situação. Ele está ali oprimido, está abatido, e ele está falando com a alma dele: porque te abate dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Então nós temos que fazer isso, sabe? Se encher de coisas que edificam a nossa vida, se encher de coisas que aumentem a nossa fé. Como o quê? Lê a palavra, ouve a palavra, como você está fazendo agora, ouve um testemunho, louve ao Senhor. Como eu estava dizendo, eu levantei hoje pela manhã, dia 9, terça-feira, desse tempo chuvoso. Estava planejando ir para academia, mas talvez eu não vá, está garando muito, então eu vou fazer algumas coisas aqui, estudar um pouco. Estou estudando, estou fazendo academia, estou procurando me alimentar bem, estou buscando me encher das coisas de Deus e estou vendo a minha vida andar. E eu vim aqui fazer o quê? Dividir com você, para que você faça o mesmo. Então, quando foi o ano passado aí, o ano passado todo, eu passei por várias situações. Minha mãe que caiu, fiquei cuidando da minha mãe melhorou, eu desempregada, meu marido desempregado, as dívidas daquele jeito, devendo aluguel, devendo água, devendo luz, orando para que não viesse cortar minha água, orando para que não viesse cortar minha luz, pedindo ao Senhor que entrasse com providência, e o Senhor não permitindo, sabe, que nós passasse fome, sabe? Deus cuidando, com toda dificuldade, o alimento estava na nossa mesa, o pão de cada dia estava na nossa mesa, não era com abundância, mas não estava faltando, era um maná que Deus trazia todos os dias, e todos os dias eu agradecia a Deus. E tem uma escadinha aqui perto de casa, então às vezes eu subia, já contei isso pra vocês, com dinheiro contado, às vezes eu tinha 30 reais, 50 reais, e eu tinha que comprar as coisas que estavam faltando para fazer um almoço, para fazer uma janta. E eu ia no mercado, meu Deus, com aquele medo de chegar no caixa e passar o dinheiro, sabe como que é, né? E eu comprava: Senhor, eu tô precisando disso, eu preciso do leite, eu preciso do café, eu preciso comprar uma mistura, né? Então eu comprava ali o que dava para comprar. E quando chegava no caixa com o meu coração apertado, e dava certinho aquilo que eu tinha. Vamos supor, eu tinha 50 reais, dava 48. Eu tinha 30 reais, dava 29. Eu tinha 20 reais, dava 19,80. Eu ficava assim, eu falava: meu Deus. E quando eu chegava nessa escadinha,
tenho o céu, eu tenho isso, sabe, gente? Eu amo abrir a janela e olhar para o céu e falar com Deus. Isso é um hábito que eu tenho. E aqui nessa casa, eu não tenho esse acesso, assim, de abrir a janela e ver o céu. Na verdade, eu tenho um banheiro aqui fora que dá para você ver o céu pela grade. Às vezes eu dou uma olhadinha ali para falar com ele. E tem a casa do fundo, os quartos do fundo, né? Que às vezes eu subo lá, mas eu gosto dessa coisa de se abrir a janela. Onde eu morava no Sobrado era assim. Eu abria a janela e falava com Deus, falava que ele era meu vizinho. Cada um tem seu hábito, tá? Não é superstição, é a maneira de eu adorar a Deus, de eu falar com ele. Eu amo. Claro que eu ajoelho no meu quarto, claro que onde eu estou ligada com Deus 24 horas, eu estou acordada, eu estou falando com Deus, eu estou meditando com o Senhor, sabe? Eu aprendi a fazer isso. Há tempos atrás não era dessa forma não. Eu me levantava de manhã reclamando, murmurando, maldizendo, profetizando maldição sobre a minha vida, declarando derrota, e minha vida era um inferno, era totalmente destruída. Tem vídeo aí no canal falando sobre isso também, esse testemunho. Deus me fez aprender na doença, tá? Na dor. A agradecer a Deus. Então, por isso que eu venho trazer isso para você, para que você não venha passar por isso. Aprenda a se levantar e glorificar o nome do Senhor. Então, hoje pela manhã eu me levantei e eu tenho tido esse hábito de levantar e glorificar o nome do Senhor. De mesmo que eu veja as coisas contrárias àquilo que eu desejo, eu declaro vitória. Eu falo, Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar. Eu declaro nos meus armários celeiro cheio, eu declaro saúde, eu declaro paz dentro do meu lar. E assim as coisas estão caminhando. E eu tenho que fazer a minha parte também. Então, quando foi agora em dezembro passado, um pouquinho antes, eu acredito que foi... Eu sou muito ruim de data, tá? Mas ali pro finalzinho de novembro, finalzinho de outubro, novembro, né, até dezembro, eu peguei e falei, não, preciso fazer alguma coisa aí, eu até mostrei aí no canal, eu até falei, comecei a vender semi-joias, peguei, comprei uma banquinha, coloquei lá, sabe, na praça aqui perto de casa. Eu lembro que eu falei, vou vender lá no Brás. Fui lá no Brás, procurei um lugar, não achei um lugar bom para ficar, não gostei muito daquele lugar, meu coração se fechou. Fui para 25, procurei um lugar lá, não me adaptei. E falei, Deus, onde eu vou colocar essa mesa? E aí vim embora para casa, o único lugar que eu não queria aqui, próximo à minha casa. Por quê? Porque, talvez por vergonha, porque eu praticamente nasci nesse bairro, nasci no bairro vizinho, então todo mundo me conhece. Muitas pessoas vêm para cá, para esse bairro. Então imagina sentada numa praça, vendendo, o que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Vão começar a comentar que eu estou passando por dificuldade, que eu estou passando por, sabe? E assim, nós às vezes ficamos pensando no que os outros vão achar. Pense no que Deus acha sobre você e pense no que você é perante Deus. Então eu tenho aprendido isso. E aí eu falei, mas não, calma aí, eu vou estar trabalhando, eu vou estar buscando o sustento da minha família, eu vou estar buscando fazer algo que eu gosto, né? E eu mal sabia eu que aquilo era uma preparação para a bênção do Senhor que estava chegando. Pois estava eu orando, estava jejuando, estava pedindo Deus abrir uma porta, me tira dessa situação, né? Já estava ali 1 ano desempregada. E é difícil, dependendo do dinheiro que meu esposo ou que a minha filha, meus filhos me davam, sabe? E eu falei, não, eu preciso ter o meu dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter as minhas coisas, assim, eu entro com providência. E comecei a orar, comecei a jejuar nesse propósito, e cada vez as coisas pareciam que estavam pior. É dessa forma, quando nós nos colocamos na posição e pedimos a Deus, parece que as coisas vão se fechando. Eu tenho percebido isso, quando as coisas estão se fechando, é porque Deus está abençoando, está abrindo as portas. É porque o mundo espiritual está agindo também. O que diz respeito ao mundo espiritual que vem de Satanás, que ele vai se levantar, ele vai querer barrar a sua bênção. E se você não tiver discernimento, você para. Por isso eu falei sobre isso no último vídeo, né? Para você não olhar essa situação, mas confiar em Deus, continuar servindo ao Senhor, buscando Ele porque Ele é contigo. Assim eram os homens e mulheres antigamente. Eles acreditavam em Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação. Então muitas vezes nós estamos lá, eu amo a Deus, eu confio em Deus, quando as coisas estão boas. Deus é comigo, olha que bênção, o celeiro está cheio, a conta está cheia, não devo nada para ninguém, estou com saúde, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Mas quando as coisas não estão indo bem, Deus é maravilhoso, Deus é grande do mesmo jeito. Porque o nosso Deus, Ele não é porque Ele faz por você. Ele é porque Ele é o Deus grande, Deus poderoso. Deus tremendo, independente da nossa situação, Deus é. Amém? Então eu tenho aprendido isso. Então eu comecei a exaltar o nome do Senhor, comecei a buscar o Senhor e comecei a fazer a minha parte. E aí eu fui lá, coloquei minha banquinha, com um pouquinho de vergonha e pensei, eu não quero nem saber se alguém passar, eu vou falar, estou trabalhando, né? E continuei, comecei a trabalhar. E ali Deus começou a suprir o dia. Às vezes eu vendia R$100, às vezes eu vendia R$60, né?
ia, já vinha toda feliz, passava no mercado, comprava as coisinhas para casa, aquilo que estava me faltando, e Deus foi suprindo. Só que daqui a pouco eu comecei a falar, Deus, mas não sei. E aí eu comecei a aprender a falar com as pessoas, a vender o meu produto. As pessoas chegavam ali, começavam a conversar comigo, contar alguma coisa, ali já dava uma palavra, e foi uma bênção. Fui conhecendo as pessoas que estavam ali ao meu redor, né? As outras pessoas que também trabalham ali vendendo os seus produtos, as lojas, e foi assim, sabe, fazendo algo muito bom para mim. Aquilo foi mexendo com a minha mente, foi abrindo a minha visão, e eu fui começando a vender, a falar, né? Sem medo, sem vergonha. E mal sabia eu que Deus estava me preparando para a minha bênção, que estava chegando em dezembro. Então, quando foi em dezembro, eu me levantei, mandei vários currículos, as portas não se abriam, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E orava, expulsava inveja, expulsava aquilo que provém de Satanás na nossa vida, porque ele fica mesmo fechando o nosso caminho, mas maior é que está conosco. E ali eu começava a profetizar que Deus ia abrir uma porta. E um dia eu levanto na sexta-feira, já contei até esse testemunho aí, e quando eu olho ali, tem um grupo, né, de empregos, e apareceu ali uma vaga, eu falei, vou mandar. Mas já mandei tanta, sabe, um dia que eu estava muito triste, levantei desanimada. Falei, Deus, por que as portas não se abrem? Por que, Senhor? E ali eu vi aquela vaga, eu falei, não vou mudar não, já mandei tantos currículos, ninguém me chama, as portas fechadas, ninguém me chamava para nada. Até me chamou 1 ou 2 vezes aí no ano para fazer uma entrevista e não dava nada certo, sabe? Aquela porta não se abria, porque Deus já tinha a porta preparada para mim. E por outro lado, eu tenho esse projeto com Deus de trazer a palavra, de fazer a obra do Senhor. E pensa que não, gente, mas fazer esse trabalho aqui não é tão simples assim. Eu tenho que orar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que preparar algo, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que editar esse vídeo, eu tenho que colocar no canal. Às vezes é um dia todo fazendo isso, eu tenho que ter tempo. E eu falava, Deus, eu quero continuar fazendo isso. Porque muitas pessoas vêm falar para mim, olha, essa palavra Deus falou comigo, estou colocando em prática isso que você tem me ensinado, sabe? Então eu tenho sido um canal de bênção na vida de outras pessoas. E que você seja também um canal de bênção na vida de outros. É assim que é o povo de Deus. Nós nos deixamos da graça de Deus, nós nos deixamos de conhecimento, nós temos testemunho, nós temos mudança em nossas vidas e aí nós estamos transbordando em outras vidas, para que outras vidas também sejam libertas, para que outras vidas também vivam as promessas do Pai, aquilo que já está tudo aqui na Bíblia. Então isso me faz muito bem, sabe? Me traz paz, estar nessa posição, trazendo a palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas, como qualquer outro ser humano. Então eu falava, Deus, abre uma porta. E aí eu fiz aí, mandei o meu currículo naquele dia, no mesmo dia a mulher já me retornou, no mesmo dia ela marcou uma entrevista, fui aprovada e já comecei a trabalhar na outra semana e numa loja muito boa, num lugar muito bom. Sabe, a outra parte é que depois eu vou falar sobre isso, a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus nos encaminha. Mas observa que você tem que se posicionar. Eu me posicionei, agradecendo a Deus, orando e fazendo a minha parte. Eu fui trabalhar, eu fui atrás. O que eu tinha nas minhas mãos? O que eu tinha nas minhas mãos era isso. Eu podia vender essas semijoias porque era algo que eu gostava. Deus me deu uma direção e eu comecei a ir por esse caminho, sabe? E ali Deus estava suprindo, mas eu precisava de algo fixo, né? Algo que eu soubesse que todo mês estava aquele dinheiro ali para suprir a minha necessidade. Mas também precisava ter um espaço, um tempo para fazer a obra de Deus. E eu falei, eu preciso te colocar em primeiro lugar. Eu já coloquei isso no meu coração. Primeiro vem o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando foi naquele dia, eu recebi essa bênção. Aí comecei a trabalhar ali, dezembro, janeiro, fevereiro, foi em torno de até de março. Aí me surgiu uma vaga dentro da empresa, né? Comecei a dar o meu melhor e o que eu quero falar que está ligado ali. Lembra que eu estava vendendo minhas semijoias? Então eu pude ter uma experiência de vendas. Eu já tinha trabalhado alguma vez aí, né, como balconista, como atendente, mas fazia um bom tempo. E muitas coisas, às vezes, a gente vai deixando de lado, às vezes fica meio que oprimida. Tudo que acontece nas nossas vidas faz parte de algo bom que Deus está preparando, né? Trazer aqui a palavra, eu já preguei numa praça, eu já, sabe, é porque tem algo da minha vida que às vezes eu não sei se eu já falei pra vocês aí, eu fui uma pessoa muito tímida, muito oprimida, eu fui muito oprimida por Satanás quis tirar esse brilho de mim, essa facilidade que eu tenho de falar da palavra do Senhor, e eu me oprimi, eu me fechei, e cheguei a um tempo que eu tinha vergonha, tinha timidez, eu tinha medo, tinha insegurança, sabe, eu fiquei deprimida. Então Deus me resgatou do fundo do poço. E nesse trabalho, nessa situação Deus vem trabalhando comigo.
E aí começa a trabalhar naquele local e começa a vender ali numa grande loja, né? Uma grande loja, essa loja é uma loja de grife, é num lugar assim conceituado, que fala com, que trata com pessoas que têm um poder aquisitivo bom, pessoas assim, sabe, um outro nível, né, um outro nível que Deus está me levando ali para conhecer esse outro lado, e ali eu falo com ela de igual para igual, eu não fico ali, o primeiro, quem lida com pessoas, né, tem que saber lidar. Tem que ter essa segurança de poder passar toda aquela situação. E eu fiz o meu trabalho tão bem feito que a empresa me contratou e hoje eu sou efetivada, né? Estou ali trabalhando e o melhor, Deus trabalhou de uma forma, me deu uma vaga ali que eu trabalho alguns dias da semana e outros dias eu fico em casa. E esses outros dias eu cuido das coisas de Deus. Eu venho trazer uma palavra, eu tenho tempo para estudar, eu estou fazendo um curso agora, estou estudando, sabe? Estou buscando conhecimento porque é assim que Deus faz. Aquilo que é para eu fazer, Deus não fará. Aquilo que é para você fazer, Deus não fará. O que Deus faz? O impossível. Entende? O possível é você que faz. Então Deus já te deu tudo. Tá nas tuas mãos. Então não adianta você ficar aí resmungando, reclamando porque para mim não dá certo, porque as portas você abre, porque fulano acontece na vida de fulano, acontece na vida de ciclano, só na minha vida que não acontece, e começa a chorar, começa a se lamentar, começa a se fechar. E isso não vai fazer com que Deus abra as portas para você, com que a situação mude. Você precisa se posicionar. Eu me posicionei. Eu falei, calma aí, eu vou ficar desse jeito, choro, me engano, dependendo dos outros, o que eu posso fazer? Comecei a pedir a Deus, me dá uma direção, e veio essa direção de eu vender minhas semi-joias. Mal sabia eu que ali era uma preparação para a bênção do Senhor que estava por vir. É assim que Deus faz. Para não ficar nas minhas palavras, deixa eu ler essa mensagem que está aqui, em Mateus 7, versículo 7 até o 12. Olha só o que diz. Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abri-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhes pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então tá aqui. Nessa palavra te diz tudo. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Se você está pedindo, Deus vai te dar. Aqui diz o quê? Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então entenda que Deus quer te abençoar. Entenda que Deus quer abrir as portas para você. Mas algumas coisas você deve fazer. Uma delas é se dedicar ao Senhor, colocar Ele primeiro na sua vida, confiar que Ele é contigo e fazer a sua parte. O que você tem nas tuas mãos? Às vezes olhamos assim, mas eu não tenho nada, eu não sei nada. Será que não? Será que você não sabe fazer um bolo? Será que você não sabe fazer um doce? Será que você não sabe de alguma coisa que dá para você vender? Então faça esse pouquinho, porque Deus te colocará no muito. O que a palavra diz? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Muitas vezes nós estamos esperando uma grande porta. Ah, mas não abre a grande porta, mas a portinha pequena te levará à porta grande. Entende isso? É assim que Deus faz. Às vezes eu não entendo, às vezes você entra numa empresa para simplesmente ser uma pessoa que vai fazer o café, que vai fazer uma faxina, e você faça o seu melhor. Você esteja ali se dedicando, agradecendo a Deus por essa porta. Não se preocupando com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, porque falar e pensar, eles vão. Se você fizer, eles vão falar, e se você não fizer, eles vão falar também. Então faça. Faça. Confie em Deus, coloque Ele na frente e vai, porque Deus é contigo. Deus vai abrir a porta para você também. E eu creio que dentro de muito pouco tempo, você vem contar o seu testemunho, falando que Deus abriu a sua porta. Falando que Deus abriu uma porta abençoada para você. Eu creio nisso. Deus fez isso na minha vida, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou mal, porque grande é a misericórdia do Senhor. Mas eu fiz a minha parte também. Estive atenta a entender o que Deus estava falando. E ao invés de ficar reclamando, murmurando, eu usei minha boca para abençoar, para dizer, as portas vão se abrir, eu declaro um novo tempo na minha vida, eu declaro paz, eu declaro contas pagas, eu declaro prosperidade no meu lar. E o Senhor foi trazendo à existência aquilo que não existia. Entende? É assim que você deve fazer também. Entra no seu quarto, fala com Deus, conta o que você está passando, anda pela sua casa orando, profetizando, mesmo que você olhe e a situação é uma situação difícil. Você olha e isso abate o seu coração. Lembra de Davi? Fala com a tua alma, porque te abate a minha alma? Espere em Deus
eu ainda o louvarei. Essa é uma mensagem para você hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.